Então, vamos ver qual é a ação terapêutica do passe. Então, verdadeiramente, pela própria razão de ser, toda transmissão de fluidos através do passe espírita deveria ser terapêutica. Entretanto, muitas vezes não passa de um recurso paliativo, uma ajuda momentânea. A causa desse desvio de objetivo pode estar, primeiro, naquele que recebe o passe, não sabendo como recebê-lo e como permitir que se efetive. Então é aquilo que eu falei, se você não acredita no processo, ou se você está lá dentro pensando em outra coisa, você não está possibilitando a intervenção. É como se você não estivesse permitindo que aquele espírito categorizado que poderia te ajudar, te ajude. Porque você está pensando em outra coisa, você fala, não vejo a hora de sair daqui, eu tenho que fazer não sei o quê. Então você não se colocou na condição de receber o passe. Né? Segundo, naqueles que transmitem os fluidos não tendo as condições necessárias para um trabalho dessa categoria. Então, se o espírito não for qualificado ou o médium não está sabendo também o que está fazendo, então esse processo pode não dar certo. No passe espírita, para haver a qualificação terapêutica, é básico que ocorra a conjugação adequada de recursos fluídicos do espírito, né, que é especializado nesse tipo de atendimento, e do médium transmissores, com a integral aceitação de quem recebe. Se você não aceita, é aquela história do remédio. Se você não abre a boca para receber o remédio, pode ser o melhor remédio do mundo. Se não abre a boca, não vai receber. Essa ação terapêutica pode restabelecer o equilíbrio espiritual, restabelecer o equilíbrio físico, curar doenças. Então você consegue curar doenças aí. Né? Os resultados aparecem lento ou rapidamente, dependendo do quê? Do merecimento e da necessidade de quem recebe, da possibilidade de quem transmite, da confiança e da vontade ativa de quem recebe e de quem transmite. Portanto, para obter um resultado satisfatório, então o que a gente tem que fazer para ter um resultado satisfatório? Quem recebe o passe deve, primeiro, querer receber ajuda. Segundo, ter confiança nesse tipo de tratamento. Se você não tem confiança, nem adianta você entrar ali. Diminuir a intensidade dos pensamentos negativos e maus, senão a causa do desequilíbrio continua. Adquirir maior conhecimento sobre a transmissão de fluidos para recebê-lo mais conscientemente. Para não ficar imaginando que ali é uma salinha de milagres. Então, entender que também depende da sua participação, da sua ação. Você tem uma ação ativa ali. Encarar o passe como um ato natural e não como um ritual místico e milagroso. Aqui, na realidade, é um tratamento espiritual, um tratamento por fluidos. Esse tratamento que é feito no plano espiritual, porque quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, dependendo das condições, você continua doente lá. O corpo perispiritual está doente. E você vai receber tratamento dessa natureza lá. A pessoa esclarecida sobre o valor e o significado da transmissão de fluidos através de passes espíritas põe fim ao círculo vicioso de receber ajuda e voltar a cair no problema logo depois, pois entende suas causas
e a necessidade de se modificar. Se você não se modifica, você não vai... Então, não adianta, você vem aqui, melhora, aí volta para casa, continua insistindo na mesma coisa. Volta tudo outra vez. Por exemplo, enxaqueca. A pessoa tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça, mas ela é irritadiça, está toda hora nervosa e tal. Gente, aí vem aqui, tranquiliza, recebe o passe e melhora. Depois sai daqui, tudo de novo. Irritada, nervosa, preocupada. Aí não tem como, você volta, cai tudo outra vez, começa tudo de novo. O que é necessário evitar? O que nós precisamos evitar? Para quem recebe o passe, o que precisa evitar? Desconhecer o significado e o valor do passe. Falta de confiança no processo, cultivar sentimentos maldosos, rancorosos, vingativos, sensualistas, egoístas, assim por diante. Ingerir alimentos pesados, indigestos, em excesso, bebida alcoólica, uso de fumo e outras drogas. Então, como é que você vai? Não é a mesma coisa, você vai para um procedimento, você não tem que fazer jejum muitas vezes para ir para um procedimento, aí você vem tomar o passe, vai para uma feijoada, toma caipirinha e vem tomar um passe. Entenderam? A questão dos fluidos, tudo isso daí... Tudo que a gente ingere, carne, principalmente, né, as coisas de origem animal, vocês não acreditam o cheiro que tem para esses espíritos, porque tudo tem odor, tem cor, né, tem a coloração. Então, para eles, é terrível quando eles vêm trabalhar e o indivíduo exagerou em alguma coisa. Né? Entrar nas ondas de pensamento que desarticulam o estímulo por viver. Então, essa fase que nós estamos vivendo, de muita corrupção, roubo, violência, e a pessoa entra nessa sintonia, começa a achar que tudo é ruim, que tudo é isso, tudo aquilo, tudo isso daí interfere no procedimento. Nós temos que entender que as coisas acontecem, elas têm um motivo para acontecer. Nós já falamos sobre isso. Não é à toa que nós todos nascemos e estamos vivendo aqui no Brasil. Né? A gente não sabe lá para trás onde nós estivemos e o que nós fizemos. Para a gente estar aqui hoje com o país nessa situação. Então, não entrar nas ondas de pensamento que desarticulam o estímulo por viver, o equilíbrio pessoal e social, os valores morais, a confiança, a construtividade e a paz. Então hoje está essa polarização de partido, um odeia o outro, às vezes até problemas familiares em função disso, não é? Então tem lá uma ala da família que é de tal partido, a outra é do outro, um não fala com o outro. Olha que absurdo que está acontecendo. Então, para quem recebe o passe, o que é necessário evitar? Está aqui. E para o médium passista? O que é necessário que o médium passista evite? Transmitir fluidos pelo passe estando doente ou desequilibrado, tanto emocional quanto espiritualmente. Então, o médium consciente, se ele não está bem, ele avisa, fala, olha, hoje eu não vou. Ou hoje eu vou, mas eu só vou para receber o passe, porque eu não estou bem. Bem, não é assim? No trabalho também não é assim? Se está doente, você fala, olha, eu vou tirar uma licença médica. Não estou podendo trabalhar. Então, nesse caso, a atitude correta é vir na reunião para receber ajuda e não para trabalhar. A quem transmitir o passe? Somente deve receber o tratamento fluídico através do passe as pessoas que estiverem realmente necessitadas de fortalecimento energético, tratamento de doenças físicas ou tratamento de perturbações espirituais. Se você estiver bem, se você estiver equilibrado, está tudo tranquilo, se você está tranquila,
né? Você não está tendo problema nenhum, não tem doença, não tem nada, você não precisa tomar passe. Passe não é que nem água benta, que você fala, bom, não tenho nada, vou tomar um passe para continuar assim. Não é assim que funciona. O passe equilibra o que está desequilibrado. Se você não está desequilibrado, você não precisa tomar passe. Então não é que cada vez que vem aqui tem que entrar lá para tomar passe. Se você estiver bem, você não precisa de passe. Que ótimo! Você tem que agradecer que não está precisando de nada. Então, isso significa que, embora não tenha contraindicações, é lógico, né, as pessoas que estiverem com saúde física e equilíbrio espiritual não devem ocupar o lugar de outros realmente necessitados. Então não tem necessidade, você está bem, então ótimo. Por quê? A gente precisa entender, então, que quando você vem receber passe, ele só vai ser efetivo para você se você estiver desequilibrado de alguma maneira, ou física ou espiritualmente. Senão, não. Por perturbações espirituais, entende-se uma vasta gama de situações que vão da turbação causada pelas próprias desarmonias, porque também uma outra tendência, todo mundo quando começa a conhecer um pouquinho como funcionam as coisas do plano espiritual, tudo é espírito, e não é. A grande maioria das vezes é espírito, mas é o seu, é você mesmo. É você espírito que não está bem. E não outro espírito que está te deixando assim. Então, causada pelas próprias desarmonias, até a interferência de espíritos perturbadores e de processos obsessivos. Mas daí, por isso que tem aquela entrevista antes, né? Faz aquela consulta com o pessoal, né? Que faz o apoio espiritual. Aí, conversando, a gente sabe o que está acontecendo, se é um caso de obsessão ou se é um problema seu, de desequilíbrio seu. Né? Outra coisa que é importante a gente saber com relação ao passe, não existe um número estipulado de passes que um médium pode transmitir. Então o médium passista, ele pode, uma quantidade maior de passes aplicados numa ocasião, pode levar ao cansaço físico. Ela se eu ficar 2 horas, 3 horas ali dando passe, eu vou cansar fisicamente. Mas não existe possibilidade de desgaste, de eu sair daqui pior do que eu cheguei. Ao contrário, o médium sempre sai melhor do que chegou. Porque faz parte, ele passa por ele essas energias benéficas curadoras. Também não há número pré-determinado de passes que se deva receber para tratar determinados problemas. Infelizmente, tem lugar que você ouve isso. Ah, você está com um problema tal, você precisa tomar 10 vezes tomar passe. Isso não existe. Isso aqui não é antibiótico, precisa tomar 10 dias, não pode parar. Não existe. Então, quando falam isso é porque está mal orientado. Entendeu? Não está sabendo direito o que está fazendo, não está adequadamente preparado. Então, não existe, entendam bem isso, não existe número pré-fixado de passe para tratar determinados problemas. Todo centro espírita bem orientado doutrinariamente e bem assistido pelos benfeitores espirituais, pode e deve organizar reuniões de tratamento através do passe. A grande maioria das casas espíritas tem tratamento por passe. Tá? Pode organizar. Porém, o passe não deve ser a atividade mais importante do centro.
e sim o estudo da doutrina espírita, porque é através do estudo que você vai entendendo como as coisas funcionam e que você vai perceber, né, daqui a pouco nós vamos falar, que você não precisa vir aqui para receber ajuda espiritual, para receber o passe. Você pode receber ajuda espiritual da onde você estiver, desde que você saiba o que está fazendo. Então, o nosso objetivo não é que vocês venham para cá. Isso aqui não é que nem centro não é igreja evangélica, que eu preciso do dízimo. Não é. A pessoa tem que vir aqui com um objetivo. Ou vem para trabalhar, ou vem para aprender, ou vem para receber ajuda. Tem que ter um objetivo para a sua vinda aqui. Não é que nem missa, que tem que ir todo domingo na missa. Daí você entra lá na igreja, senta e fica pensando na vida, não está nem aí com o que está acontecendo lá. Ah, já fiz a minha obrigação. Isso não existe, vocês percebem isso? Que obrigação? Quem que ganhou com a sua ida lá? O que a sua ida lá representou para alguém, para algum espírito, para alguma coisa? Se você só foi lá, sentou e foi embora. Ah, mas eu fui lá e eu orei por uma pessoa. Mas então você não precisava ter ido lá, você podia fazer isso de onde você estivesse. Não é? A transmissão de fluidos terapêuticos é sempre um tratamento auxiliar. Embora da mais alta importância, nunca pode ser apresentado como substituição ao tratamento médico e jamais deve prometer a cura. Como é que eu posso prometer a cura se eu estou dizendo que existem doenças que são karmáticas? Costuma haver excessiva e desnecessária preocupação quanto ao local que vai ser utilizado, se precisa ter isso, ter aquilo. Não precisa de nada, gente. Né? Precisa ser simples, limpo, só. Não precisa ter nenhum artefato especial para você poder fazer o passe, o atendimento fraterno através do passe. Né? Então, se for possível, uma sala simples com cadeira já resolve o problema, não precisa de nada. Na verdade, de que adianta uma sala apropriada ou até sofisticada se os membros da equipe não se entenderem, um tem inveja do outro, existe uma desarmonia ali naquele grupo, aí é que é terrível. A sala de passe passa a ser um lugar contaminado, entenderam como é que é? Então tem que ter harmonia, tem que ter colaboração, camaradagem. É isso que precisa ocorrer dentro de uma casa espírita. Né? Costumeiramente, nas casas espíritas, os fluidos são transmitidos de forma individual. Entra um de cada vez, ou entra dois e tal, mas é um passista para cada um que entra lá. Não é assim que funciona? Tá? Ou seja, é utilizado o passe mediúnico ou misto, ocupando-se o médio com uma pessoa por vez. Entretanto, em determinadas situações, será utilizada a transmissão fluídica espiritual. Então, só os espíritos que estão trabalhando, de forma coletiva, onde os espíritos transmitem os fluidos diretamente a todos os participantes da reunião. Gente, então significa o seguinte, se vocês vierem aqui, vocês já podem pedir ajuda, né? Porque primeiro tem que entender que precisa pedir. Se você não pedir, não é porque você vai sentar aí que você vai imaginar que eles vão saber qual é o seu problema e vão te ajudar mesmo sem ter pedido. Né? Faz parte a gente pedir. Então você tem que pedir. Então se você tiver com algum problema, com algum desequilíbrio, mesmo que não seja dia de passe, todo dia é dia de passe, toda hora é hora de passe, se você estiver sabendo o que está fazendo.
Se você tiver aqui, melhor ainda, mas se você não tiver, também você pode fazer da onde você estiver. Da sua casa, fora da sua casa, se você estiver viajando. Olha que absurdo, imagine se a gente fosse depender de uma casa, de um lugar. Então, se eu não estou mais naquele lugar, fui viajar, eu estou perdido. Eu não consigo mais a ligação com o plano espiritual. Para eles não tem distância. Para eles é velocidade da luz. Eles estão instantaneamente aonde você estiver. Desde que tenha o merecimento, lógico, né? Não adianta também só pedir. Então, se você está realmente tentando se modificar, se melhorando, tratando melhor os outros e tudo mais, você tem direito de pedir. E se você estiver agindo corretamente, tem muita chance de você ser atendido. Então, entretanto, em determinadas situações, vai ser de forma coletiva, onde os espíritos transmitem os fluidos diretamente a todos os participantes da reunião. Os resultados são os mesmos. Como já foi dito aqui, para o médium, na verdade, é mais uma possibilidade de trabalho para ajudar as outras pessoas. Ele é o maior beneficiário, né? Tanto por receber os fluidos, como por estar prestando serviço, ajudando as outras pessoas. Porque senão não precisava nem de médium. Vocês entenderam como é que é? Precisar do médium é uma maneira de te dar uma possibilidade de trabalho. É lógico que os fluidos do médium, nós já vimos, são mais animalizados, mas eles não precisariam. E outra, nós todos aqui podemos ser doadores de fluidos. Então, toda vez que você chegar aqui, você pode se colocar à disposição, falar, olha, aos trabalhadores de Cristo, eu estou me dispondo a fornecer os fluidos que forem necessários para ajudar no trabalho, se alguém estiver precisando. Então, tá vendo? A gente tem que saber o processo para poder saber como atuar. Senão, eu não sei como atuar. Fica imaginando que é um milagre, que é uma salinha de milagre ali. Os resultados são os mesmos, dependendo da atitude receptiva, da necessidade e do merecimento de quem recebe. Então, nós vamos repetir sempre a mesma coisa, né? Como você se coloca e do merecimento. Já os chamados passes à distância são realizados exclusivamente pela ação do pensamento de quem transmite e de quem recebe. Por isso é recomendado que o solicitante seja informado. Então, gente, isso aí funciona da seguinte maneira. Quando tem alguém doente, principalmente as pessoas da mídia, né, as pessoas conhecidas. Então, esse fulano ficou doente, vamos fazer uma prece por ele. Vocês não sabem como isso aí funciona. Isso aí funciona, né? Só que, para isso funcionar melhor ainda, tem casas que têm esse tipo de trabalho. Inclusive, os médiuns não precisam nem estar reunidos fisicamente no mesmo lugar. Então, vamos supor, nós temos uma equipe de 5 médiuns. Então combina, fala, olha, tal hora nós vamos fazer uma emissão de pensamento para fulano de tal. Só que o fulano de tal que vai receber, o ideal é que ele saiba que tal hora ele vai receber os fluidos, para que ele se coloque na posição de receber como se ele tivesse vindo aqui. E você, na hora que vai ajudar e transmitir os fluidos, também trabalhe como se você estivesse aqui. Como eu falei para vocês, os espíritos que fazem o serviço, para eles não tem distância. Eles estão lá trabalhando. Então, a pessoa está internada no hospital, nós estamos mandando os fluidos daqui, combina o horário para quem recebe e para quem transmite, o plano espiritual está lá nesse horário, porque na hora que nós combinamos o horário, eles estão sabendo qual é o horário. Entenderam como é que funciona? Esse é o chamado passe à distância. E se o serviço for bem organizado, vocês não imaginam como isso funciona.
O espírita precisa receber passes? Sem dúvida que sim, pois sendo o espírito um ser humano normal, sujeito a todas as necessidades e vicissitudes da vida, está por isso mesmo exposto aos mesmos problemas e males de todo mundo. Então o espírita também precisa receber passe. Mas quando que o espírita precisa receber passe? Quando ele está desequilibrado, física ou emocionalmente. Se ele estiver bem equilibrado, não precisa receber o passe. Então, entretanto, conhecedor da prece. O que é a prece? A prece, quem sabe, é esse pedido que você faz. O problema é que você tem que saber a quem dirigir o pedido, né? Então, por isso que a gente ensina aos trabalhadores de Cristo, porque se você pedir aos trabalhadores de Cristo, você já está botando um rótulo naqueles indivíduos. Você quer espíritos que estão trabalhando para Cristo, porque eles têm espírito trabalhando para uma porção de coisa que você nem imagina. Então você pede aos trabalhadores de Cristo. Se aquele que estiver mais próximo de você não puder te ajudar, porque não tem capacidade para te ajudar, ele vai chamar o outro da hierarquia, até vir aquele que tem condições de te ajudar. Então, conhecedor da prece, do mundo espiritual e praticante do evangelho, né? Pode ele, em muitos casos, resolver suas necessidades consigo mesmo. Afinal, o Espiritismo é uma das maiores bênçãos que um homem pode receber numa encarnação, porque nós estamos começando a compreender como as coisas realmente funcionam. Né? Então, entendam bem, quando você vai lá em Aparecida do Norte, pedindo, querendo uma prece, pedindo um auxílio e tal, você vai receber porque o plano espiritual está em todo lugar, não está só no centro espírita. Ele está em todo lugar, onde tenha boas intenções, onde tenha harmonia, equilíbrio, ele está em todo lugar. Né? Então você pode inclusive encontrar centros espíritas onde não está presente uma equipe boa. Se tiver desarmonia nas pessoas, interesse ali, é a mesma coisa, não importa o rótulo que você pôs na fachada lá. Importa é a prática da coisa, como a coisa é. É a mesma coisa, não importa o rótulo que você vê na pessoa. O que importa é o que ele realmente é.